Comissão processante notificará o prefeito Guerra do processo de impeachment na segunda-feira. Prefeitura deverá vetar total ou parcialmente o substitutivo do plano diretor. Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação afirma que algumas das manifestações do secretário do Planejamento estão recheadas de inverdades. Projeto reconhece o talhão como patrimônio imaterial do município. Aprovada a alteração no dia de luta contra o câncer de mama. Começa agora o telejornal Destaques da Semana. Boa noite. A comissão processante que apura o pedido de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra fará a notificação na próxima segunda-feira. A informação foi repassada a jornalistas em coletiva de imprensa, realizada na sala de reuniões da presidência da Câmara. O 7º pedido de impeachment contra o prefeito Daniel Guerra foi admitido na sessão de terça-feira. É a segunda admissibilidade por afastamento do chefe do executivo nesta legislatura. A maioria dos vereadores, 14 votos a 8, acolheu o documento externo. É a terceira denúncia movida pelo ex-vice-prefeito Ricardo Fabres de Abreu. Os motivos para o afastamento, segundo o documento, são a proibição da bênção pública dos frades capuchinhos, marcada para o dia 11 de dezembro na Praça Dante Alighieri, o fechamento do PA 24 horas para reformas, sem consulta ao Conselho Municipal de Saúde, irregularidades no chamamento público que definiu pela gestão compartilhada da UPA Central e preconceito por parte do prefeito ao não autorizar a parada livre na Praça Dante Alighieri. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação, a admissibilidade foi aprovada por maioria. Depois de admitida a denúncia, por sorteio ficou definida a comissão processante. Peço então que o vereador primeiro secretário mostre a urna a todos que estão aqui presentes. Lacrada, presidente. Presidida pelo vereador Alceu Tomé e com os vereadores Paula Iores como relatora e Elisandro Fiuza como revisor. Olha, nosso trabalho a gente vai procurar ter o cronograma ali, né, do andamento, né, e a gente pretende assim trabalhar em conjunto, porque dessa forma é que a gente pode fazer uma coisa mais eficaz e dentro das normas jurídicas, né, ter uma resposta técnica e não política, né, dentro do processo, né. E a gente acha que esse é o momento que não vamos medir esforços, né, para fazer uma coisa justa que não venha comprometer a Câmara de Vereadores. E sim, eu acho que de parte nossa, certamente vamos fazer um trabalho isento de qualquer lado político, sentimental que seja, né, para ser mais justo possível, né. O prefeito Daniel Guerra será notificado na segunda-feira. Então nós precisamos ter a transparência da legalidade, de saber que todas as peças que estaremos recebendo, porque o prefeito vai receber a notificação aqui da comissão processante e após receber então essa notificação ele terá 10 dias para fazer a sua defesa. Recebendo então a sua defesa, nós estaremos fazendo análise para dar prosseguimento ou não. E o que nós precisamos ter aqui? A transparência de poder, de uma forma jurídica, legal, sem viés político, de definir realmente aquilo que é verdadeiro ou não. O processo deverá estar concluído no prazo de 90 dias, a partir da efetivação da notificação do acusado. Nós estamos num momento bem inicial de tudo, né, Márcio, assim, de identificar como é que é o rito. Tivemos uma reunião inicial, combinamos sim método de trabalho, desde pontualidade até mesmo a forma como nós vamos nos posicionar, porque nós não podemos estar numa comissão como essa com um assunto tão sério, né, para o nosso município e cada um ter um posicionamento. Então, os posicionamentos, né, serão conjuntos, os três juntos sempre, ou através de uma nota
formal através da imprensa da casa. A partir de agora zera tudo, né? Nós, independentemente de partido, de como votou, nós temos o compromisso, né, com a nossa pessoa, com a nossa ética e também com esta casa, né, e com a população disso está zerado. Agora a gente vai analisar os fatos e ver se eles se encaixam, né, no decreto, seguir todo o processo que tem que ser seguido. Então acho que é isso, assim, agora zera, né? Nós temos que agir certamente com toda a maturidade, transparência e a ética que nos é peculiar. Recebeu a aprovação do plenário caxiense o projeto de lei complementar que discorre sobre a liberação de alvarás provisórios. A autoria dos vereadores Velocino Ex e Adiló de Domênico. O texto foi acolhido pela unanimidade dos vereadores na sessão de quinta-feira e segue para a sanção ou veto do prefeito. E vamos ser bem sinceros, nós estamos enfrentando problemas com imóveis que foram aprovados os projetos no passado para construir. Alguns com objeto diferente ao que estão sendo usados hoje, outros porque estão em áreas irregulares, ainda não regularizados por parte do poder público, e não é culpa dos proprietários, sim da lentidão da máquina pública de conseguir fazer a sua regularização, mas as pessoas vivem nesse local e a atividade econômica ela vem sendo exercida há anos. E agora esse pessoal encontra dificuldade para renovar os seus alvarás. Num prazo de 2 anos de interesse de regularização, bom, é um caso específico. Quantas situações temos parecidas? Então a gente nesse projeto, o senhor pontuou muito bem, acrescentou ali naquelas linhas com a protocolação do novo projeto, justamente aquele quesito que a justiça se apegou. Agora qual vai ser a desculpa agora ali na frente? Vamos ver. A nossa cidade está parada. Está parada. É a força da população, não é uma demanda de vereador, como dizia ali o vereador Fris, atender coisas particulares. A gente aqui dentro é de acordo com a necessidade da população ali fora. E nem tudo é atendido também, aquilo que é possível, né, vereador Fris? Não é interesses particulares. Na sessão de quinta-feira foi aprovado o projeto de lei de autoria do ex-vereador Neri O Carteiro, hoje deputado estadual, para alterar o Dia Municipal de Luta contra o Câncer de Mama. Gabriela Bento Alves tem mais detalhes. A exposição Decididas celebra a vida de mulheres que venceram a batalha contra o câncer de mama. A APECAM realiza a mostra desde 2010 com o objetivo de fortalecer e empoderar mulheres. O projeto 207/2017 é de autoria do ex-vereador Neri O Carteiro e recebeu emenda dos vereadores Gustavo Toigo e Edson da Rosa. O projeto determina que o Dia Municipal de Luta contra o Câncer de Mama passe a ser no dia 18 de outubro, ao invés do 18 de julho. Este projeto de lei tão importante, né, à época protocolado em 2005, quando não havia a campanha mundial do Outubro Rosa, né? Então, por este motivo é que a gente pede a alteração para que a data seja durante as comemorações do mês de Outubro Rosa, né? Cabe salientar também, né, a importante participação da vereadora Geni Petef, uma lutadora nos direitos das mulheres, da saúde da mulher. Então, a ela também devemos, né, nosso reconhecimento nessas questões tão importantes, e que agora então o projeto de lei quer alterar, né, tirar do mês de julho e trazer para o mês de outubro esse importante projeto para ficar dentro das comemorações oficiais. Nós nos sentimos felizes por estar aprimorando uma legislação tão benéfica para a saúde da população feminina na nossa cidade. A emenda modificativa assinada pelos vereadores Edson da Rosa e Gustavo Toigo denominam a data como Dia Municipal de Luta contra o Câncer de Mama, Geni Petef. E o Telejornal Destaques da Semana vai fazer um breve intervalo. Depois, você confere. Prefeitura deverá vetar total ou parcialmente o substitutivo do plano diretor, aprovado pela Câmara. E ainda, projeto reconhece o Talhã como manifestação da cultura
do município. Já voltamos. Todos os dias, criminosos portando este objeto colocam em risco a vida de pessoas inocentes. E a próxima vítima pode ser você ou quem você mais ama. O telefone nas mãos de quem passa trote é uma arma que congestiona linhas, atrapalha a brigada militar e pode tirar a chance de socorrer pessoas e evitar crimes. Ajude a brigada militar. Ligue 190 apenas em caso de emergência. Na sessão de quinta-feira, o vereador Alberto Meneguzzi voltou a abordar o caso da morte de Taylor Martins Matos, de 10 anos, ocorrida no último sábado, na unidade de pronto atendimento, a UPA da Zona Norte. Poderia ser mais um dos casos, aí, uma tragédia, uma fatalidade, enfim, a gente vê a dor da família, a gente sentiu a dor do pai, da irmã, da mãe, enfim, ontem no gabinete. Só que eu vou recuperar um pouquinho aquilo que o pai desse menino me trouxe ontem. Sexta-feira, esse menino tinha vômitos, foi levado para a UPA Zona Norte, foi medicado com soro. E ele chegou apenas com vômitos, mas caminhava normalmente. Saiu dessa medicação sem conseguir caminhar e carregado pela mãe até o carro. No sábado, o menino acorda com manchas por todo o corpo, roxo, lábios no rosto, foi levado às pressas para a UPA, medicado às pressas, teve sucessivas paradas cardíacas e morreu na UPA Zona Norte. Isso às 10h32 da manhã do sábado. O pai conseguiu enterrar esse filho só no domingo, às 7 da manhã, das 10h32 até às 7 da manhã do domingo. Esse menino ficou, como diz o pai dele, num termo bem simples, ensacado dentro da UPA Zona Norte. Por unanimidade, na sessão de terça-feira foi rejeitado o documento externo, por meio do qual Alaor Correia Barbosa solicitava a cassação do vereador Alceu Tomé. O documento externo foi protocolado na manhã da segunda-feira pelo chapeador Alaor Correia Barbosa, que denunciava o fato do vereador Alceu Tomé, do PTB, ser réu em processo criminal sobre rede de prostituição infantil na cidade. Alaor solicitava a perda do mandato parlamentar de Alceu Tomé, do PTB. A justificativa era de o parlamentar ser réu em processo criminal. Um dos apontamentos é de que não há sentença transitada e julgada, como dispõe o artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, sendo que o pedido ficou sem sustentação legal para requisitar uma perda de mandato parlamentar. O caso terminou com o arquivamento do texto. Foi aprovado na quinta-feira projeto de lei que reconhece o Talhã como manifestação da cultura de Caxias do Sul. Gustavo Tamanho Martins tem mais informações. O projeto tem autoria da vereadora Gladys Frisso, do MDB, e busca reconhecer o Talhã, que ajudou a escrever a história de progresso e desenvolvimento do Brasil. A matéria tem como objetivo coroar toda a história do italiano e reconhecer a ligação do Talhã às origens da formação étnica do Rio Grande do Sul. Na visão de Gladys, quem não reconhece sua história não reconhece sua identidade. Eu gostaria de dizer que eu não falo muito bem o italiano, eu consigo entender o italiano, né? Que é o dialeto, e eu acho assim, eu vejo nos meus filhos, que os meus filhos não entendem, não sabem falar, e nem se ouvir não vão entender nada. Então eu acho que nós precisamos não deixar a nossa cultura esquecida, e esse projeto vem coroar um trabalho, o esforço dos nossos italianos, as dificuldades dos nossos italianos. Então, eu quero só pedir aos nobres colegas, né, vereadores, que votem favorável, para o amor de Deus, O vereador Velocino Ex, do PDT, aproveitou a parte para pedir a colaboração dos parlamentares no dialeto. Eu, com muito orgulho, pratico mais ou menos o dialeto italiano. Eu combinei com a vereadora Gladys, nós estávamos ali treinando. Então, ela quer que eu transmita em italiano, enfim, esse pedido de colaboração. Então, eu vou fazer isso
conforme a minha colega ha dito, vi peço o apoio de tutti para que o nosso Talian permaneça, que seja reconhecido pelo município de Caxias, que é muito orgulho para nós ser um pouco Talian. Conforme pedido da nossa colega, peço apoio dos novos pares para que se reconheça o Talian como cultura de Caxias do Sul, é muito orgulho para mim. A matéria segue agora para a sanção ou veto do prefeito Daniel Guerra. O prefeito de Caxias do Sul deverá vetar total ou parcialmente o substitutivo do plano diretor, aprovado pela Câmara de Vereadores em 18 de setembro. Na manhã de quinta-feira, a Secretaria Municipal do Planejamento chamou uma coletiva de imprensa para apresentar uma análise de riscos e impactos identificados pelos técnicos da CEPLAN. Na quinta-feira pela manhã, durante coletiva de imprensa, o secretário municipal do Planejamento, Fernando Mondadori, apresentou 6 pontos no plano diretor aprovado pela Câmara em 18 de setembro, que, segundo a CEPLAN, apresentam riscos e impactos identificados pelos técnicos da secretaria. Então, basicamente, nós temos aqui seis pontos que abrangem uma série de situações, mas que a gente vê também isso acontecendo de forma imediata. Isso passa a valer assim que o plano entra em vigor. Então nós temos uma questão da insegurança jurídica, que tem sido debatido muito na área técnica, né, que utiliza o plano diretor para as suas diretrizes, sejam elas de construção, do setor imobiliário, enfim, de investimentos, assuntos relacionados à dificuldade de licenciamento para empresas próximas a parques e praças da cidade, previsão de indústrias no meio rural, dificuldade de licenciamento de agroindústrias também no meio rural, risco de alagamentos, aumento de alagamentos a médio e longo prazo e redução de zona industrial. A Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação da Câmara, responsável pelo substitutivo do plano diretor, diz que algumas das manifestações do secretário do Planejamento estão recheadas de inverdades, procurando distorcer os fatos. Tudo que a gente não conseguiu de diálogo com a administração durante a tramitação da discussão do plano, da revisão do plano diretor, agora eles querem fazer depois de votado, né? Colocando que existe eventualmente alguma inconsistência no plano aprovado. Eu tive a oportunidade de ver item por item, todos eles têm respostas muito claras. A inconsistência que está havendo é de parte da análise do Poder Executivo, da sua incapacidade jurídica de compreender a importância de um plano diretor e como ele dialoga com a cidade. Então, nesse sentido, nós vamos responder item por item, né? Vamos fazer a defesa do que foi ali colocado, né? A Câmara teve muita responsabilidade na análise, na tramitação desse projeto e na proposta que foi aprovada. O que não pode acontecer é a proposta que foi encaminhada pelo Executivo deveria, na análise, na opinião deles, ter sido aprovada sem nenhuma alteração, sem nenhuma discussão com a comunidade. Então, nesse sentido, nós estamos muito tranquilos, seja a posição que o Executivo tomar de vetar parcialmente ou vetar total, a Câmara tem competência de reverter todas essas questões, né, e está preparada para isso. Após concluir o estudo do substitutivo do plano diretor, a CEPLAN vai encaminhar o documento para a Procuradoria-Geral do município para realizar análise jurídica. Em seguida, o parecer será enviado ao prefeito Daniel Guerra com indicação de veto total ou parcial. Caso o prefeito vete total ou parcial, a Câmara tem o poder de derrubar esse veto, mas corremos o risco de uma DIN de ficar na justiça, o plano diretor ficar emperrado de alguma forma? Não, o atual plano diretor está em execução, então não tem problema nenhum. Os grandes problemas da proposta encaminhadas pelo Executivo foi alterações radicais no atual plano diretor, né? Onde a população se colocou contrária, especialmente na questão do zoneamento. Então, querer impor a sua vontade, a visão técnica, tecnicista de um grupo dentro da CEPLAN, que eu acho que não conhece Caxias, não entende Caxias, né? Isso sim é uma postura autoritária, né? Aqui a gente teve
toda uma discussão democrática feita com a comunidade, com as entidades, né? E aquilo que a gente rejeitou das propostas do Executivo foi muito debatido com todos os vereadores, né, e com a comunidade como um todo. E o Telejornal Destaques da Semana vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Na sequência, tem o programa Memória da Cidade. E depois, Plateia. Boa noite.